Damos boa noite a todos os que estão presentes aqui no templo, também aos que estão nos assistindo através do Facebook. Pedimos a você que compartilhe essa transmissão, seja um evangelizador também através das redes sociais. Essa é uma boa oportunidade. E dentro de alguns segundos, nós já pedimos que todos entrem em espírito de oração. Em alguns segundos vamos dar início à programação de adoração ao Senhor nessa noite. Pai amado, muito obrigado pela Tua misericórdia e pelo Teu amor que nos faz estarmos aqui essa noite, reunidos em Teu nome, para assim celebrarmos a Tua grandeza e aprendermos mais de Ti. Muito obrigado por essa oportunidade. Te agradecemos por cada um que aqui já se encontra, aqueles que conseguem nos acompanhar através da tecnologia, através da internet. O Senhor nos concede essa oportunidade. Nós te pedimos que nessa noite a Tua palavra venha nos fortalecer, nos vivificar e transformar corações, quebrantando através do trabalho do Teu Santo Espírito. Que tudo aqui feito seja para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. É no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Pela graça de Deus nos reunimos e nós vamos iniciar louvando ao Senhor com o cântico Tu És Tremendo. Boa, meus irmãos que estão aqui presentes e aos que estão online, vamos cantar Tu És Tremendo, louvando ao Senhor e exaltando o Seu nome. Absoluto.
Ainda no mesmo espírito de gratidão ao Senhor, de adoração pela sua grandeza, nós vamos cantar o hino número 7 do nosso cantor cristão, que tem por título Maravilhas Divinas. Você que está em casa, hino de número 7 do nosso cantor cristão, Maravilhas Divinas. De amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos vinde louvar. Luz na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor. Seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer. E nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou por seu grande poder. Luz na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos, que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. Luz na terra, que maravilha, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. Luz na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Amém, aleluia. Nós vamos abrir as nossas Bíblias para o livro de Marcos, no capítulo 6. Nós vamos ler do verso 7 ao verso 13. Repetindo a referência, Evangelho de Marcos, capítulo 6, do verso 7 ao verso 13. Vou pedir àqueles que podem, ter condições físicas, que fiquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Você que está em casa pode nos acompanhar também. Marcos 6, verso 7 ao 13. E após essa leitura, eu vou pedir à irmã Rosângela Gomes que faça uma oração, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Assim diz Marcos 6, no verso 7. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrares em alguma casa, permanecei aí até vos retirares do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Vamos orar.
Amém. Todos podem se assentar. Vamos continuar louvando ao Senhor, agora com o hino de número 306, que tem por título O Caminho da Cruz. Hino 306 do nosso cantor cristão. Contamos então com as Elias para dar continuidade à programação. Boa noite aos amados irmãos. Naquela hora parecia que eu estava dentro de uma lata, mas realmente, por causa da máscara, parecia bastante dentro de uma lata. Queridos irmãos, muitos irmãos não estão hoje presentes devido à questão de saúde. Alguns sob suspeita de Covid, outros sob confirmação, alguns talvez até confirmação, alguns com questão de gripe e outros tentando se recuperar do Enem. Então, tem vários irmãos que comunicaram, pastor, não vou à igreja, por esse motivo, nós vamos acompanhar pelas redes sociais. E você que está me acompanhando, você pode
compartilhar, seja no seu próprio Facebook, no seu status do WhatsApp. Vamos divulgar a palavra de Deus. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Marcos. Nós já estamos em Marcos, mas aquele texto que foi lido ainda há pouco. A mensagem de hoje, ela tem um destino principalmente aos pastores. Então é uma mensagem que eu vou expor para a igreja, mas pensando e olhando para a minha vida. Mas é bom que a igreja saiba qual deve ser a postura de um pastor, o que Deus, o que Jesus, o Mestre, espera de um pastor. Até para que você possa analisar o meu ministério e analisar outros ministérios. Sim, a Bíblia manda que a gente faça análise, sim. Tanto é que quando alguém vai para o ministério, há uma série de pré-requisitos que a pessoa tem que preencher. Não, a gente não pode julgar o servo de Deus. Pode sim, pode julgar pela palavra de Deus. Nós não podemos julgar o coração, nós não podemos julgar o pensamento, nós não podemos julgar aquilo que só Deus vê, mas aquilo que nós vemos, de acordo com a palavra, nós podemos julgar. Então isso é uma falácia que existe no meio cristão. Estão me julgando. Não, se estão julgando as obras, os atos pela palavra, é totalmente bíblico. Paulo diz isso, que olha, vocês devem julgar segundo o reto juízo. O homem espiritual discerne todas as coisas. Então nós não devemos julgar aquilo que só Deus pode ver, que vai no coração, que vai no pensamento. Mas o procedimento, a atitude, aquilo que a pessoa está fazendo, ou no caso da mensagem de hoje, o ministro de Deus, tem que ser julgado pela palavra de Deus. Por isso que ela ensina, para que a igreja possa ter um parâmetro, se aquele que está na frente, aquele que está ensinando o povo de Deus, está agindo de acordo com a palavra. Então, Jesus Cristo, você viu que nós saímos do capítulo 5, Jesus Cristo, ele estava em Gadara, e ele expulsa uma legião de demônios de um homem. Depois ele volta para Cafarnaum, e dali ele vai, depois ele acaba entrando, depois de Cafarnaum, ele acaba entrando, então volta para a sociedade, a Galileia, e ali ele encontra uma incredulidade ali em Nazaré extraordinária, de maneira que a incredulidade foi tão grande, que ele não se sentiu à vontade de fazer mais milagres. Tão grande era a incredulidade daquele povo. Algumas coisas sobre o capítulo 5 que a gente deveria considerar, e eu queria pontuar algo para vocês antes de entrar no capítulo 6, do 7 ao 13. As tribulações, os problemas, as dificuldades, os perrengues da vida é o modo que Deus usa para que o ser humano rebelde, com o coração duro, se volte para Ele. E eu tenho acompanhado muitas pessoas que inclusive já foram dessa igreja, e vejo como é duro o coração deles. Conhecem a verdade, mas não se voltam para Deus. Já estiveram, já andaram aqui nessa igreja durante muito tempo, mas não se voltam para Deus. Por quê? Eu gosto dessa ilustração, porque enquanto a pessoa não chegar ao chiqueiro para desejar a comida dos porcos, ela não terá condições de olhar para cima e dizer: pequei contra os céus e diante de ti, pequei contra o Senhor, Pai. Enquanto ela não chega naquele ponto, enquanto a vida dela está tranquila, calma, serena, tranquila, e vai muito bem, obrigado, ela não se vê na necessidade de buscar a Deus. Todo ser humano é assim, infelizmente, até os que se dizem crentes, até os que se dizem conhecer a verdade. Enquanto Deus não permite uma calamidade na vida dele, ele não se dobra diante de Deus para dizer assim: eu preciso do Senhor, eu preciso da tua graça na minha vida, ser propício a mim, pecador. E é o que nós vemos com aquela mulher, nós vemos com Jairo, que era um homem que era da sinagoga. Então Deus permite essas coisas. No capítulo 6, verso 7, Jesus Cristo começa agora a colocar na prática o ensino que ele deu aos seus discípulos. Ele quer que agora o seminário tenha a parte de trabalho prático, que é o que nós poderíamos dizer, o trabalho prático do seminário. Agora eles vão para o estágio. O primeiro estágio deles é na Judéia. Eles deveriam ali na região da Judéia levar a mensagem do Senhor, mas algumas recomendações são dadas de forma específicas para eles. Os princípios gerais ficam para todos os pastores e ministros. E ele diz aqui, verso 7, que ele os chamou,
Jesus, 12, passou a enviá-los de 2 em 2. Por que de 2 em 2? Primeira razão dessa ordem de Jesus é porque, como diz Eclesiastes, é melhor serem 2 do que um só. Então, na viagem seria importante um apoio para os perigos da viagem, um apoio para os perigos morais, porque um estaria ajudando ao outro. E um apoio também, porque na cultura judia o testemunho de uma pessoa só era válido se fosse de 2. Então, por exemplo, a lei dizia que qualquer acusação só poderia ser aceita através de 2 testemunhas, como qualquer novidade ou qualquer tipo de doutrina ou qualquer tipo de ensino só poderia ser dado se pelo menos 2 testemunhas. Tanto é que quando Jesus Cristo vai falar em João sobre o seu ensino, e os fariseus dizem: mas quais são as provas que os teus ensinos são verdadeiros? Que testemunho tu dás? Ele diz: eu dou testemunho, tem o Espírito e o Pai que testemunham por mim. Então ele evoca 2 testemunhas. Além dele, ele disse: além de mim, eu tenho o Pai que testifica a meu respeito, e eu tenho o Espírito que testifica a meu respeito, eu tenho as obras que testificam. Então ele vai mostrando os testemunhos que tem, que dizem claramente que a mensagem dele é verdade. Então, quando ele manda 2 discípulos, também o objetivo é que esses discípulos 2 a 2 pudessem testemunhar da verdade de Deus. Isso é extremamente importante. Isso é ótimo. Eu gostaria de que, se tiver alguém com possibilidade de conectar o Facebook, anotasse para mim os pedidos que vão surgir, porque eu deixei meu celular em casa. Então, se alguém puder fazer isso por mim, alguém pode se pronunciar e dizer: não, eu posso ficar, pastor, observando os pedidos que vão chegar. Tem alguém que se prontifica? Irmão Richard está se prontificando, obrigado. Então, os irmãos que querem fazer pedido de orações, fiquem à vontade. Tem irmãos na igreja que vão anotar. E se você também quer que a gente dê um agradecimento pela sua presença online, deixa um boa noite aí, e eles também vão verificar isso. Voltando para cá, e isso nos mostra o seguinte: mesmo um pastor precisa de companhia, precisa de uma companhia de outro servo de Deus, precisa de uma companhia de um outro pastor, para lhe ser de suporte, para lhe ser de ajuda, para lhe ser de comunhão, para lhe ser realmente de apoio em muitos momentos. Há quem diga que o ministério pastoral é um ministério de solidão. De certa forma, sim, mas não é para ser um ministério de solidão. Por isso que Jesus Cristo mandou de 2 em 2. Você lembra que o apóstolo Paulo não ia sozinho para as suas missões, ele sempre ia com alguém. Por quê? Porque é necessário, melhor serem 2 do que um só. Mas continuemos aqui. E ele deu algumas coisas, ele deu autoridade e deu algumas ordens. É por isso que você vai olhar daqui para diante e perceber que o ministério pastoral, o ministério da obra de Deus, é um ministério na dependência de Deus. Aquele que resolve para o ministério precisa entender que ele depende de Deus. Ele depende para a sua sobrevivência financeira e depende para a sua sobrevivência, eu vou usar aqui uma expressão para ficar mais claro no nosso cotidiano, para a sua sobrevivência espiritual. Seu ministério é completo, é um só, mas para que ele sobreviva, ele precisa depender de Deus. Vamos lá, verso 8: ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro. Por quê? A tarefa era urgente, eles precisavam ter pressa, e uma bagagem excessiva seria um atraso para eles. Na realidade, eu estava lendo um comentário, nenhum grande líder daria esse conselho: olha, se preparem o máximo possível e vocês peguem o máximo de provisões para essa tarefa, porque a tarefa de vocês é muito importante. Jesus disse o contrário: peguem o mínimo possível, peguem só o necessário para que vocês possam fazer essa sua obra. Aqui tem um ensino claro para mim e para todos os pastores: nós não podemos nos encher das coisas desta vida. A vida do pastor realmente tem que ser com o necessário para fazer a obra de Deus. Tudo que o pastor possui tem que estar finalizado no seu ministério, tem que ter como objetivo o seu ministério.
Porque se o objetivo não é o seu ministério, lhe será um peso excessivo para a obra que Deus lhe deu. Alguns, Deus vai dar um ministério com mais necessidades. Por exemplo, existem pessoas que foram chamadas para o ministério de socorrer missionários bem nos locais mais longínquos da Amazônia, de florestas, e para essa pessoa socorrer de maneira rápida e eficiente, o que ela precisa, pelo menos? Um barco, pelo menos um barco. Mas para ser mais rápido, o ideal seria um helicóptero, um avião. Então, se Deus dá um ministério para essa pessoa, vai ser uma pessoa que vai ter um barco, um helicóptero, um avião, porque é um ministério que Deus deu para ela. Agora, eu para vir ali da floresta para cá, preciso de um helicóptero? Não. Como eu tenho uns 4 burguelinhos junto com a minha esposa, eu preciso de um carro que caiba os 4, e os nossos cabem, né? Cabe assim meio um em cima do outro, mas cabe, né? Então, mas é a necessidade. E os irmãos que me acompanham sabem que Deus tem me dado essa consciência, e a nossa propriedade tem sido algo para usar na obra de Deus, no serviço de Deus. Mas eu não preciso, por exemplo, neste momento, para mim, uma van. Pode ser que até a igreja precise, já esteja começando a precisar, mas pessoalmente eu não preciso. Por quê? Porque será um peso. O servo de Cristo, ele depende de Deus, e quanto mais pesos ele tem nessa vida, mais ele vai ficar preocupado com essa vida e não com as coisas de Deus. Afinal de contas, querendo ou não, quanto mais bens nós adquirimos, mais preocupados nós ficamos, não é verdade? Por exemplo, quem tem bicicleta vai se preocupar em trocar óleo em determinada quilometragem? Então, preciso colocar óleo na minha bicicleta, ela vai estourar o motor. Que motor? O motor é eu mesmo. Então, mas se eu tenho uma moto, se eu tenho um carro, já tenho algumas observações para fazer. Eu já tenho alguns cuidados para tomar. Se na minha casa eu não tenho praticamente nada, se arrombarem, vão levar o quê? Nada. Mas se na minha casa eu tenho uma televisão de quase 52 de LED, se eu tenho um som 7.1, às vezes eu venho para a igreja e penso, rapaz, eu acho que eu não fechei a porta de trás, vão levar tudo de casa, né? E eu ainda estou devendo. Eu nem paguei a segunda parcela, só peguei a primeira e mal. Então, o ministro de Deus não pode se sobrecarregar de coisas que vão ser um peso para a caminhada e para o seu ministério. O que ele possui tem que ser visando o chamado que Deus deu para ele. O chamado que Deus deu para ele, esse será atendido. É por isso que não posso me comparar com nenhum servo de Deus, seja abaixo ou seja acima da minha questão financeira ou ministerial, porque cada um tem um chamado especial, e cada um tem que ser fiel naquele chamado que Deus lhe dá. Mas Jesus Cristo deixou certo, se você colocar peso demais, isso será ruim para o ministério que eu dei para você. Mas há outra coisa também que ele diz, a dependência. Verso 9, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Recomendou-lhe, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. É interessante porque aqui ele coloca claramente a dependência. Vocês vão depender de mim. Por quê? Porque eles não iam levar dinheiro extra, não iam levar comida extra, não iam levar roupa extra. E quando acabasse o dinheiro, eles iam viver da generosidade do povo. Eles iam viver da generosidade dos servos de Deus, daqueles que foram alcançados. E nós vamos ver no Novo Testamento claramente esse ensino. Por quê? Porque eles deveriam depender da graça de Deus, do favor de Deus e do sustento de Deus. Há igrejas que não conseguem, por seu tamanho, por seu grupo, sustentar um pastor devidamente. Mas há muitos pastores, eu já conheci, que poderiam ser sustentados, poderiam estar atuando só para o ministério, mas porque não estavam prontos a ser sustentados por Deus,
resolveram dividir o ministério. Inclusive, eu já ouvi de pastores, inclusive antigos, lamentavelmente, um dizer: o que fulano faz na vida? Ele é só pastor. Ele é só pastor. Uma vez um colega nosso encontrou um irmão de uma igreja num supermercado aqui, aí o irmão perguntou: pastor, o senhor tem o trabalho ou é só pastor? Então, muitas vezes, até mesmo o ministro de Deus tem essa ideia: não, eu preciso ter um trabalho, né? Não, se o preciso é porque não dá para sustentar a família, não dá para sustentar dignamente o lar, Deus sabe disso. Mas o que eu tenho percebido muitas vezes é que os olhos ministeriais não estão satisfeitos só com o que Deus tem dado. Uma vez eu conversando com um ministro, e ele disse: rapaz, eu estou aqui pensando, né, eu vou atrás de emprego. Eu digo: é porque está ruim a contribuição da igreja? Tá ruim. Eu digo: irmão, tem passado necessidade? Não. Irmão, tem deixado de comer? Não. Tem deixado de vestir? Não. Então por que o irmão está? Rapaz, porque é o seguinte, a gente vê os irmãos têm uma casa boa, os irmãos têm uma TV boa, têm um som bom. Eu disse: você foi chamado para ter uma vida que os irmãos têm, ou foi chamado para a vida que Deus tem para você? Ele olhou e disse: mas quer dizer então que os irmãos da igreja, todo mundo desenvolve, a gente não? Nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para depender de Deus. Se Deus quer que você tenha essa vida, Ele vai lhe dar. Mas talvez Ele não queira, talvez Ele está querendo outra coisa de você. Resultado: essa pessoa não está mais no ministério hoje, porque ela não estava satisfeita com o ministério que Deus tinha dado para ela. Ela queria outra coisa. É o que Jesus está dizendo. Deveria depender da generosidade, da graciosidade. E você vê que ele faz uma recomendação: quando vocês entrarem numa cidade, vocês forem hospedados por alguém, não troquem de casa. Por que essa ordem? Para que eles não ficassem procurando um lugar melhor. Irmãos, é muito fácil nós nos acostumarmos com regalias, não é? Olha, a gente vai para o Prega a Palavra, a gente tem muitas experiências. Tem lugares que, por exemplo, o pessoal coloca a gente no hotel, né? A gente vai no hotel. Eu me lembro que quando eu fui fazer a conferência em Belém, eles me colocaram no hotel e colocaram uma noite até no Ibis, né? Os irmãos, isso aqui é muito caro. Eu conheço a situação do Brasil, basta regular inteiro. Mas queriam dar o melhor, né? Mas eu já fui convidado para conferência onde eu tive que dormir no chão. Eu tive que dormir no chão. E depois de tanto tempo sendo convidado para conferência, dormindo numa casa com ar-condicionado, a cama boa, dormir no chão, você estranha um pouco, né? Por quê? Porque a gente se acostuma com regalias. Então Jesus Cristo diz: olha, quando vocês entrarem numa casa, fiquem lá até o final. Não é para vocês ficarem procurando uma casa melhor. Foi ali que eu abri a oportunidade para vocês. Ensina gratidão, né? Ensina gratidão para os seus discípulos e para os que vão ser apóstolos e pastores. Sejam gratos com aquilo que estão lhe dando, sejam gratos com aquilo que estão fazendo, porque há esforço grande da parte dos servos de Deus. Irmãos, uma consciência que eu tenho para com a igreja Ebenezer, para qualquer ministério, é que, por exemplo, tem irmãos aqui, que inclusive estão aqui presentes, que acordam todo dia 5 horas para o trabalho, e que todo mês estão depositando o seu dízimo para o sustento da igreja, inclusive o sustento pastoral. Aí você acha que eu tenho a cara de pau de acordar 9 horas da manhã? Não, porque os irmãos estão se esforçando, se sacrificando, para que eu me afadigue no estudo da palavra de Deus, para que ao chegar aqui os irmãos tenham o que receber biblicamente. Então, gratidão por aquilo que é dado é algo que Jesus Cristo ensina aos seus ministros. Seja grato pelo que lhe deres.
não é para ficar procurando o melhor dessa vida. Talvez os discípulos chegaram como Eliseu, numa casa onde uma mulher separou um lugar, justamente próprio, digamos, ali a gente podia até usar uma expressão, seria o hotel especial, porque era um quarto especial, com tudo especial para Eliseu. Mas em outro momento, o profeta pode ir para uma caverna, e ele tem que estar grato para com Deus, com aquilo que lhe é concedido. É preocupante quando um pastor faz exigências que não têm a ver com a sua necessidade. É preocupante. Eu não estou dizendo, por exemplo, alguém vai pastorear esta igreja, não é? E a pessoa vem e não tem casa. Irmão, não, pastor, Deus vai providenciar. Não, Deus não vai providenciar assim, não. Os irmãos vão providenciar a casa para eu morar. Mas a pessoa dizer, não, irmãos, é o seguinte, eu só venho se tiver um carro à minha disposição. Espera aí. O senhor vai ser o quê? Taxista, pastor? Então, são essas coisas que Jesus está ensinando aqui. Aprenda a viver contente, pastor, com o que Deus está lhe dando. Aprenda a viver contente com aquilo que Deus lhe dá no dia a dia. Eu me lembro que essa pergunta foi me feita assim que eu estava chegando na igreja. Me perguntaram, pastor, quanto é que o senhor pensa em ganhar? Uma pergunta dura, sabia? Até porque os irmãos que me conheceram antes de vir para a Pastor Bené, sabem que eu não vivia puxando uma cachorrinha, eu já era um profissional da área de TI, e já bem sucedido. Minha resposta foi, irmãos, o que a igreja puder fazer de melhor pelo pastor. Eu não tenho perspectiva do quanto eu vou ganhar, e até hoje não tenho, mas graças a Deus, Deus tem providenciado para ambas as partes, para mim e para a igreja. É claro que se o que a igreja me desse não desse condições mínimas para a sobrevivência da minha família, eu teria que procurar um trabalho fora, mas não foi preciso. Mas todos os meses, todos os dias, todas as semanas, nós agradecemos na nossa mesa a fidelidade dos irmãos dessa igreja para o sustento da casa do servo de Deus. Meus irmãos, nós temos visto muitos ministros de Deus, muitas pessoas que estão à frente da igreja, insatisfeitos e simplesmente tentando sempre consumir um pouco mais do povo de Deus. Existe um livro que eu já falei para vocês, chamado Feridos em Nome de Deus, que é um livro que fala sobre abusos de autoridade pastoral. É lamentável. Hoje o que nós vemos no meio evangélico é cada servo, cada ministro, cada um querendo se mostrar com mais posses do que o outro, com muito mais condições do que o outro. É lamentável. Jesus Cristo disse para os seus discípulos: vão, não levem peso, não levem nada extra. E aí os discípulos de Jesus Cristo têm que depender do Senhor também para a sua mensagem. Ele diz alguma coisa aqui importante: o ministério pastoral é um ministério que depende da autoridade dada por Deus. Se você perceber no início do versículo 7, chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. A autoridade de um ministro de Deus, ela é dada diretamente por Deus. Ele depende do trabalho de Deus, ele depende da obra do Espírito Santo. Nada no ministério é obra do pastor em si, nada. Nenhum sucesso, vou usar essa expressão, nenhum bom encaminhamento da igreja é mérito do pastor, porque ele trabalha sob a autoridade, trabalha sob a dependência de Deus. E esse ano
que passou e já entrando em 2021, foi um exemplo muito clássico. Por quê? Porque todos nós, inclusive eu, estávamos perdidos. Todos nós, pastores, estávamos perdidos. E agora? O que a gente vai fazer? Eu cheguei a conversar com um amigo meu que disse: pai, meu amigo, o que a gente vai fazer? As igrejas vão acabar agora. Eu digo: eu não tenho essa certeza, porque a igreja é de Cristo, não é minha. Nós dependemos de Deus. O nosso ministério, a nossa mensagem, o nosso trabalho, o nosso aconselhamento depende de Deus. A autoridade vem dele, o poder vem dele, a transformação vem dele. Não é as nossas palavras, por mais bonitas, mais teológicas que sejam, que vai fazer alguma coisa. Se Deus não agir no meio da igreja, se Deus não agir no meio do povo dele, se Deus não trabalhar nos corações, se Deus não converter os corações, se o Espírito Santo não fizer uma obra miraculosa, você pode colocar quem você quiser atrás de um púlpito que não vai dar em nada. É por isso que Paulo diz: não é de quem tanto faz quem planta, no sentido assim, não há mérito em quem planta, nem há mérito em quem colhe. Não há glória para quem planta, nem há glória para quem colhe, porque Deus é que dá o crescimento. O ministro de Deus depende dele para fazer a obra de Deus, depende dele para a autoridade, depende dele para que as coisas aconteçam, para que as coisas funcionem. O ministro precisa estar continuamente sob a dependência de Deus, em oração, que os seus planos sejam colocados em oração, e muitas vezes compartilhado com a igreja. Irmãos, eu estou pensando em fazer isso, orem para que seja a vontade de Deus, para que a gente não dê com os burros na água. Meus irmãos, os irmãos lembram quanto tempo, pelo menos eu acho que os irmãos muito mais do que eu, mas eu estou falando quanto ao meu ministério, nós oramos por esse terreno aqui do lado? E viemos orando, e quando chegou a oportunidade, continuamos em oração, e pela graça de Deus, só faltam 6 parcelas aí, sem charge? 5, né? Faltam 5 parcelas para nós fecharmos a compra desse terreno, no tempo da pandemia, no tempo que a igreja ia fechar as portas, e Deus, que toca no coração de todos, tem trabalhado em todos, tem dado a condição para que essa igreja continue avançando. É mérito do pastor? Estratégia do pastor? Não, é obra de Deus. Eu, Jesus Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não há mérito nenhum. O pastor tem que depender de Deus continuamente. Caso contrário, seus planos não passarão de fracasso. Seus planos não passarão de propaganda, e vou dizer aqui diretamente, propaganda enganosa. O pastor precisa depender de Deus para o seu trabalho, para a sua mensagem, para a sua visita, para o seu aconselhamento, para os estudos da EBD, para tudo que ele vai fazer. Sua autoridade está baseada no seu mestre, e sem ela ele não é simplesmente nada. A pior coisa para mim é ver no meio evangélico pessoas dizendo: vai ter culto não sei de quê, porque o fulano de tal vai estar aqui. Mas o apóstolo Celo foi: em nós não temos nada, eu não tenho ouro nem prata, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo. E eles falam: foi no poder de Deus que nós fizemos isso, foi Ele que fez isso. Paulo, inclusive, em 1 Coríntios capítulo 15, diz claramente: olha, eu trabalhei mais do que os outros apóstolos, mas não eu, a graça de Deus comigo. Nós dependemos de Deus. Por último, fechando, mas o ministro ele precisa ser respeitado, porque por causa dessa autoridade que Deus lhe dá,
ele é uma pessoa que precisa ser levado a sério. Vamos olhar aqui rapidinho. Versos 11: se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sair de dali, sacudi o pó dos pés em testemunho contra eles. Alguns textos vão mais além, dizendo que, né, para essas cidades, que eram cidades da Judéia, haveria muito mais rigor do que para Sodoma e Gomorra, que foram cidades que foram exterminadas por Deus. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: por ter autoridade, se ele anda no temor de Deus, na dependência de Deus, aqueles que ouvem a mensagem precisam levar a sério, precisam respeitar, porque recusar a mensagem também é recusar a própria palavra de Deus. É interessante esse costume aqui, mas por que sacudir os pó? É uma expressão e uma atitude cultural. Quando os judeus começaram a voltar para Jerusalém, como eles saíam das cidades que eram gentílicas, então antes de entrar no território de Jerusalém, eles batiam os pés, sacudiam as roupas, para que aquele pó que vinha das cidades gentílicas não entrasse na cidade santa, não entrasse nas terras santas, porque era um pó imundo. Então eles batiam e assim entravam no território israelita, para dizer: nós estamos deixando tudo de podre desses gentios para lá. Agora, o curioso é Jesus dizer isso em relação às próprias cidades da Judéia, que ele estava dizendo: se não recebem vocês, eles são iguais aos pagãos e gentios, porque estão rejeitando o evangelho verdadeiro, estão rejeitando a mensagem de Deus. E a lição fica aqui muito clara: a rejeição à palavra de Deus, ao que é ensinado pelo ministro, é sério diante de Deus. Quando você abre Apocalipse, você vê a ilustração que é dada. Ele tem os 7 candeeiros que simbolizam as igrejas de Deus, e Jesus Cristo anda entre os candeeiros, e ele tem o Senhor Jesus na mão as 7 estrelas que representam os 7 anjos, que eu entendo que são 7 pastores, e que estão na mão dele. E aqui é uma ilustração muito interessante. Por quê? Porque os pastores estão na mão de Jesus Cristo. Há duas coisas: primeiro, os pastores têm que ter medo, porque se Jesus Cristo fechar a mão e apertar, já era eles. Mas por outro lado, quem é que vai mexer na mão de Deus? Quem é que vai mexer na mão do Senhor Jesus? Deve haver muito cuidado, muito zelo. Eu quero deixar um testemunho de vida aqui para vocês. Um ministro pode estar errado, pode estar até em pecado, mas há a maneira certa de tratar o assunto. Eu já testemunhei na minha vida pessoas, em nome do zelo, em nome de fazer o correto, em nome de fazer o seu zelo espiritual, machucarem, destruírem, denegrirem a vida de um servo de Deus. E todos pagaram caro por isso. Todos, eu estou falando todos, porque eu sou testemunha disso. O pastor que está errado tem que ser tratado, mas tratado da forma correta, da forma bíblica. Qualquer atitude que seja contra a palavra de Deus e automaticamente, de maneira errada, contra o servo de Deus, pode ter certeza, você vai pagar o preço. Como eu dei exemplos domingos atrás, teve pessoas que, por conta de ele entender que o pastor não estava andando corretamente com Deus, eu vou deixar de dar meu dízimo, pensando que dessa forma estaria prejudicando ou fazendo um protesto contra o pastor. Coitado. E eu posso dizer que essa pessoa, nem sua família hoje estão no caminho de Deus, porque é sério. O pastor é alguém que foi chamado para um trabalho sério, ele tem que levar a sério, porque ele presta contas de um rebanho que não é dele, é o rebanho de Cristo. Muito sério isso, sempre preciso lembrar disso. Mas vocês que estão me ouvindo, lembrem-se,
é o servo de Deus chamado por Ele. Não é qualquer pessoa. Por isso ele disse aqui, sacudiu o pó. Sim, o que Cristo espera dos seus ministros é que eles trabalhem, que eles preguem e que eles façam a sua obra. Verso 12 a 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo com óleos. Deus deu essa autoridade porque os judeus precisavam de sinais, então Deus deu sinais. E eles iam, eles expeliam demônios, eles curavam e eles ungiam com óleo, porque essa era uma tradição, uma simbologia. E aqui eu quero fazer um parênteses sobre essa questão de óleo. Tiago deixa muito claro que não é o óleo que cura ninguém. Tiago capítulo 5. Então, um crente sábio age da seguinte forma: se existe um grupo de irmãos que quando vai orar sobre uma doença unge com óleo, então não fique criticando. Se existe um grupo de irmãos que unge com óleo e conhece outro grupo que não unge, não fique criticando, porque não é o óleo que vai curar ninguém. Tiago capítulo 5 diz: e a oração da fé salvará o enfermo. Eu já fui numa casa onde a pessoa era adepta desse entendimento, dessa tradição, desse costume, e disse: pastor, passe o óleo aqui e ore. Eu passei e orei. Isso não vai me fazer mal nenhum. Mas eu não vou visitar as pessoas com óleo, porque essa não é minha tradição, e eu creio que esse simbolismo estava mais ligado à cultura judaica, porque o óleo tinha um grande significado naquele tempo. Mas nós devemos ter sabedoria sobre isso. Se há quem faça, que faça. Se há quem não faça, que respeite o que faça. E o que faz, respeite o que não faz. Porque não é o óleo. O óleo não vai fazer absolutamente nada. O que vai fazer é a oração da fé que vai curar o enfermo. Os ministros de Deus devem estar revestidos do poder de Deus para fazerem a obra de Deus, para fazer o chamado de Deus. A igreja deve sempre estar olhando para o seu pastor e perceber se ele ainda está nesse caminho. Privilégios, regalias, vantagens iludem muito o servo de Deus, tomam conta muitas vezes do seu coração. Muitas vezes a igreja precisa estar olhando. Eu me lembro, fechando aqui já nosso tempo, de algum comentário sobre um pastor. Alguém disse: nosso pastor, quando chegou na igreja, sobre um outro pastor, ele era uma pessoa muito humilde. Hoje ele não fala mais quase com ninguém, só com as pessoas mais importantes da igreja. Isso é ruim, mas é muito fácil qualquer um embarcar nisso. Mas por outro lado, eu já ouvi de outros certos: rapaz, o pastor quando chegou aqui a gente pensava que era uma coisa, e conforme ele foi desenvolvendo na igreja, hoje é uma pessoa totalmente entregue à igreja, e todos amam o pastor porque ele trata todos de igual forma. A igreja de vez em quando precisa ouvir essas coisas. Como é que Deus espera que o ministro atue? É por isso que eu gosto de pregar expositivamente, levando a Bíblia capítulo por capítulo, porque tem hora que não dá para fugir. O pastor não vai poder escolher o texto, vai pular a parte que cabe a ele. Ore pelo seu pastor. Se você ouvir essa mensagem, você que é congregado da Ebenezer, membro, congregado, e você olhou e disse: pô, foi tão bonito que o pastor falou, mas infelizmente nesse ponto ele não tem vivido. Então, tire hoje à noite para orar pela minha vida. Tire hoje à noite para orar por mim. Tire essa semana para orar pela minha vida, para que Deus me convença pela palavra e pela ação do Espírito Santo que eu preciso mudar. Esse é o papel de vocês. Esse é o seu papel que está ouvindo. Para que nós tenhamos pastores segundo o coração de Deus. Vamos orar. Amado Deus e Pai, a Tua palavra é desafiadora, porque ela não deixa escapar nada. A gente como pastor até quer pular essas coisas, mas ela vem, ela nos ensina, ela nos mostra. Nós pedimos
Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos coloque sempre de volta ao caminho que o Senhor nos chamou. O Senhor conhece as preocupações do meu coração. Por isso eu peço, eu vá trabalhando na minha vida dia a dia, para que eu possa ser modelo do rebanho de Deus, principalmente desse rebanho que o Senhor colocou sob minha responsabilidade. Pedimos que o Senhor trabalhe em nossas vidas, nos faça crescer o Teu amor e na Tua verdade. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu gostaria de fazer os pedidos de oração, os que nós estamos aqui. Temos uma lista aqui e vamos começar aqui ainda lembrando por esse domingo, consolo para a família da irmã Dora. A irmã Dora já está com o Senhor, mas a família, obrigado, irmão Richard, sentindo muito a falta deles, também dela, perdão. A família Silveira, lá da Igreja da Fé de Manaus, e também pelo consolo, pela saúde do irmão Francisco, esposo da irmã Nancy, pela saúde da irmã Isaura, esposa do pastor Carioca, pela minha saúde, pela da Melanie. Irmãos, olha, eu falei hoje de manhã que eu estava sentindo bem melhor, foi só falar assim, bem melhor, eu passei mal depois de hoje à tarde, eu fiquei me sentindo ruim, assim, aquela pilha meio fraca, sabe? Então, desse jeito. Então, orem por mim, tá bom? Mas aí eu descansei e estou me sentindo bem agora, né? Mas tem essas questões aí também. Ok, vamos lá. Pelos nossos tios Davi e Gracinha, principalmente o tio Davi, que era para receber alta, ainda não recebeu. O irmão Michael Knight, que foi diagnosticado com Covid, pela sua esposa, a irmã Suzana, o seu bebê. Ainda eu peço que os irmãos continuem orando pela saúde do pastor Zé Duarte. Ele recebeu alta e agora está em casa aguardando a liberação para a cirurgia. Orem pelo pastor Genuan, pela sua saúde, ele já está bem melhor, quase totalmente recuperado. Orem pela irmã Graciela e pela sua família, ela pediu oração, principalmente pelo suprimento das necessidades do lar. Orem pelo irmão Fábio e também pela sua esposa, a irmã Laura, pela saúde do irmão Fábio que contraiu dengue, pelo Zusa, a missionária Anitta, que também contraíram dengue, pelo Vlad, o jovem da Canaã, que contraiu dengue também. Orem pelo Abdias e Nicilei, porque eles têm passado algumas tribulações, principalmente nesse tempo de inverno, em relação ao seu lar. Então eu peço oração pelas necessidades do lar dele. Orem pelo Francisco, irmão da irmã Conceição, e principalmente pela sua salvação. Orem, agradeçam pela melhora do Gessileu, do filho da irmã Inês. Orem pelo Francisco aqui, eu não sei porque de novo sumiu aqui na minha lista, o Francisco Alcimar, que é o tio da Fabiola, tá bom? E pela saúde dele, ele está numa perspectiva de fazer uma amputação da perna, mas a médica está tentando, digamos assim, tentar salvar a maior parte. Então orem para que Deus use isso para abrir o coração dele para a verdade do Senhor. Também eu gostaria de pedir oração pelos idosos da igreja, todos os irmãos, irmã Sebastiana, irmã Iraci, irmã Marilu, irmã Maria Chaim, seu Amauri, a irmã Francisco Barros, a irmã Luísa, a irmã Sebastiana, a dona Cândida e a irmã Maria, mãe do Edclei. Então, todos os irmãos aí que precisam de nossas orações por proteção e saúde para eles. Orem pela saúde pública do nosso Brasil, em especial Amazonas, Porto Velho, e que Deus tenha misericórdia aqui também no nosso estado. Irmão Tião pede oração pela sua saúde, pela sua família. Eles irão ao médico amanhã, mas estão bem, né? Então orem pela saúde dele e também pelo resultado dos exames. A irmã Suelen Dávila pede oração pelos irmãos de Manaus, né? Nós estamos sempre orando. A irmã Luciane pede oração pela sua saúde, então orem pela saúde da irmã Luciane e também orem pela saúde da irmã Luziete. A irmã Melanie, que está aqui também conosco, pede oração pelo seu tio Davi, né? Para receber alta amanhã. Pede também o missionário das novas tribos. Ele está na UTI, eu não consegui pegar o nome aqui. Filipe, sim, tá, Filipe, obrigado.
Então ele está na UTI em Manaus e será transportado para Nápoles, tá bom? Então orem pela logística, pela esposa e seus 12 filhos. Ele tomou o ministério também de adotar crianças, tá bom? Então orem, porque eles têm 12 filhos. Ele está numa situação muito grave, tem 12 filhos. Então orem por isso. Orem por toda a equipe que está envolvida nisso. Eu gostaria de agradecer nesse momento, já chegando às nossas últimas atividades de hoje, pela família Martins aqui, Joel Costa, Arthur, Bela e Josias, a irmã Raimunda Costa, sua mãe, quem sabe a Duda aí também, irmão Tião Pinheiro, a irmã Maria José, irmão Adriano. Eu gostaria também de agradecer a irmã Sueli Dávila, a irmã Luciane Miranda, a Josiete, a Gessileudo Torres está aqui nos ouvindo também, irmã Inês, Bruno, Gessileia, Janaína e a Jessineide, o Nailton também, a Luana Florencio lá em casa, a Melanie, o Eliseu e a Helioena, né? A Helioena está se recuperando aí ao lado do Enem. O irmão Weidson Luiz, muito obrigado pela sua audiência também. Alexandrina Barros, a Fabíola está aqui conosco também, Manuel Oliveira lá do Pará, Edson Raimundinha, o Ed aqui conosco e o irmão Tassivan lá em Manaus, mandando um abraço aqui para todos, né? Tassivan já foi congregado na nossa igreja e foi para o Amazonas. Muito obrigado pela sua audiência. Aqui também está o irmão Arlilson Vanusa, também conosco. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Que Deus abençoe a vocês três, a Aimee também, né? Aí que Deus abençoe a vida de vocês. E eu gostaria de concluir hoje à noite, pedindo que vocês ficassem de pé, e nós vamos cantar o cântico que deve falar sobre, nós devemos nos chamar a atenção, devemos testemunhar, falar de Cristo, que eu seja testemunha do Senhor. Deixa eu pegar o violão aqui. Senhor
testemunha do Senhor em todo e qualquer lugar, que eu possa em meu viver a palavra anunciar, falar ao mundo que perece sem saber do Senhor e Salvador, lhes mostrando que em Cristo há o verdadeiro amor. Convido o nosso vice-moderador, irmão Diácono Francisco Gomes, que agradeça a Deus o tempo, peça a proteção para nós, que possamos voltar em paz aos nossos lares. Irmão Francisco Gomes. Amém, Senhor Deus. Vamos dar um tchau, dando boa noite para os irmãos que estão nos assistindo. Que Deus, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos.